Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossos convidados de hoje é a produtora cultural Larissa Freitas e o professor de fotografia João Fábio Matiasi. Larissa e João, sejam bem-vindos à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Obrigada a você pelo convite. A gente fica muito feliz em estar representando a equipe do Olhar, né? É isso aí. Muito obrigado. Olhar Circular tem um trabalho diferenciado em Andrades, um trabalho que vem crescendo a cada ano. E 2018 não foi diferente, né? Vocês fizeram um trabalho com o EJA na Escola José Bonifácio. Fala um pouquinho como que foi trabalhar com o EJA, Escola de Jovens e Adultos. Lá. Pode falar disso. Olha, é fantástico você estar ali numa escola em que abre as portas mesmo para que a gente possa construir valores, né, com as culturas deles, né, e colocar a fotografia nesse meio. Então, para mim, foi muito gratificante, foi muito incrível poder ter olhares diferentes, sabe, sobre a cidade onde eu nasci, como a gente vivencia essas culturas, esses valores. Então foi incrível. Como é para vocês trabalhar com esse público diferente? Eu ia falar exatamente sobre isso pela fala do João. Eu, João e a minha mãe, né, a Valéria Freitas, a gente já está junto nesse projeto desde 2016 e a gente atendeu prioritariamente o público adolescente, né, do ensino médio, e também o público de professoras, né, do ensino municipal. E foi muito diferente essa experiência, porque a gente fala sobre pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas, estão começando a voltar, né, a esse estudo. Muitas não têm esse contato com a tecnologia tão próximo. A televisão é o maior contato tecnológico que eles ainda têm. Então a gente tem uma outra experiência, uma outra vivência. E como o João falou, a gente está ali para conversar com eles e dialogar sobre a cultura própria, né? E não para impor uma nova cultura ou impor que seja necessário que você tenha tecnologia, que você tenha um celular, que você tenha uma câmera, mas que existe essa possibilidade e que essa possibilidade é uma maneira deles se comunicarem com o mundo, né? Uma nova maneira de se comunicar com o mundo. Até porque a gente atendeu haitianos, né? Os imigrantes haitianos, e a visão que eles têm de uma cultura que eu tenho 35 anos, eu estou vivendo aqui há 35 anos, mas eles acabaram de chegar, e como é que é a visão deles perante a arquitetura da cidade, a cultura da cidade? E isso fica expresso, como? Através da tecnologia, das câmeras, e eles fazendo vídeos, sabe? Como eles estão atravessando a rua. Isso é muito importante, é uma construção de uma imagem, né? A construção imagética que só o olhar consegue, né? O olhar circular. E eles passam isso para as pessoas que estão de fora, né? Por exemplo, os familiares que ficaram, eles sempre estão no Facebook mostrando como é essa nova convivência, como é esse novo lugar que eles estão vivendo. Quanto tempo durou o projeto? A gente ficou aqui 6 meses, né? A gente começou a partir de agosto e a nossa videoinstalação foi em dezembro. Quando você fala em videoinstalação, é a conclusão do projeto. Conclusão do projeto. Isso. Como a gente apresenta esse projeto, né? O que foi produzido dentro desse projeto? Então, a gente escolheu a videoinstalação. Vocês perceberam que eles têm um olhar diferenciado, que eles atenderam a expectativa de vocês no trabalho com as fotos, com as vivências que vocês cobram no projeto? Eu acho que a gente não cobra nada, na verdade, para começar. Na verdade, a gente pega mesmo o que é o cerne deles, o que eles estão querendo produzir. Acho que todo mundo tem um olhar, todo mundo tem algo para falar, para fabricar, sabe, para fazer. Então, acho que o olhar circular ele vem como essa ponte, sabe, do sair do anonimato para olha, isso aqui que eu produzo, entendeu, sabe? É aí que entra a questão da arte, da preocupação artística que tem mesmo, o projeto tem, né? A Larissa, a Val tem. Tanto que a exposição do projeto, ela se chama Escritas, que foi o nome que minha mãe sugeriu, pelo conteúdo. Ali a gente estava falando sobre a linguagem que eles produziram, né? Sobre a vida deles, sobre a questão que eles vivenciam aqui, estando nessa cidade. E assim, superou muito as nossas expectativas. Eu acho que eles mesmos superaram as expectativas deles, porque eles tinham medo de pegar na câmera. E depois, com as oficinas, né, a gente conversando com eles, o João, a gente fez uma primeira oficina onde eles não tinham técnica nenhuma, eles só aprenderam e conheceram o instrumento, né, que é a máquina fotográfica. E depois a gente teve a oficina de ângulos, de planos, e aí você vê que o olhar deles mudou totalmente, assim. Eles conseguiram implementar aquilo sem perder, né, o que eles queriam fazer como proposta de trabalho. E eu acho que eles se surpreenderam muito, porque a gente montou a videoinstalação na sala e chamou todos eles, né, entravam aos poucos, depois entrou todo mundo, que todo mundo quis estar junto ali naquele momento.
E a videoinstalação, ela tem essa combinação entre sons e imagens e as projeções mapeadas. E aí eles vivenciaram aquilo de uma forma muito intensa, eu achei assim, a gente percebia que eles estavam muito satisfeitos com o que eles tinham feito. Pode falar, João. Não, pode concluir, João. Não, quando a gente vai para a graduação, né, quando a gente recebe mesmo esses ensinamentos, é sempre muito unilateral, olha, o filósofo tal. Então, o que a Lá falou até complementando da escritas, ela vem da fotografia. O que é a fotografia? É a grafia, é a escrita com a luz, entendeu? Então, se não houver luz, a gente não faz a grafia, não escreve com ela, entendeu? Então, dá escritas para isso, para a gente falar sobre o Roland Barthes ou falar sobre o filósofos, mas isso está já inserido dentro deles, entendeu? Então, no caminho, no decorrer da vida deles, eles vão descobrindo, nossa, parece que eu ouvi falar isso no Olhar Circular, parecia que era dessa forma, nossa, era isso que eles estavam falando, entendeu? Então, é muito mais sutil, né? E, ao mesmo tempo, não deixa de passar nada do conteúdo, entendeu? Tá tudo ali enraizado mesmo. Bacana, junto com esse projeto também, vocês trouxeram o Cine Olhar, aberto a toda a comunidade, aconteceu apresentação na própria escola também, no Pavilhão do Vinho. A importância de trazer esses filmes para a comunidade andradense? É muito importante, primeiro pela questão de a gente não ter um cinema aqui, né? Não são todas as cidades que têm cinema, a gente está falando que cinema aqui próximo é ou Pinhal ou Poços. E o mais importante é que a gente traz os filmes nacionais, né? Aqui a gente selecionou 4 filmes para serem exibidos. O Cine Olhar, ele era um projeto dentro do Olhar Circular, mas ele se tornou um projeto já separado, porque a gente já tem uma outra proposta para ele. E a relevância é para as pessoas se identificarem, né? O cinema ele tem esse poder de identificação, né? E que a gente percebeu que com o cinema nacional a gente conseguia atingir muito mais o nosso público do que se a gente passasse algum outro filme hollywoodiano, né? Que tem é legal também para mostrar uma nova perspectiva de vida, mas isso ele já tem mais acesso na televisão. Então a gente queria passar filmes. A gente, por exemplo, passou, eu vou dar só um exemplo que é o Que Horas Ela Volta, e é um filme com uma narrativa mais cansativa. Ele é um filme com planos, sequências mais compridos, né? Tudo isso. Diálogos mais longos. Mas a gente achou que eles teriam uma certa resistência de assistir esse filme. Quando eles assistiram, eles passaram o filme inteiro comentando sobre o que estava acontecendo. E aí deu pra gente perceber que o quê? A gente está falando sobre pessoas que têm vivências parecidas com a personagem do filme. A gente está falando de pessoas que estão aprendendo a ler e escrever, então eles também estão nesse processo de aprendizado, então tudo é mais devagar, o tempo é mais devagar. Então, aquele plano sequência que, por exemplo, seria um incômodo para um adolescente que está muito acostumado com filme de ação ou qualquer coisa assim assistir, para eles foi uma coisa boa para que eles entendessem o contexto do filme. E falar sobre coisas que ninguém quer discutir, né? Sobre a escravidão moderna, sabe? Sobre racismo, sobre tipo, você não é capaz, entendeu? Alguém apontar o dedo para você. Então a gente discute isso de uma forma muito aberta com a gente também, resolvendo as questões nossas também. Então, a curadoria da Lari para esses filmes é incrível, imprescindível, sabe? Então, tipo, tem esse tato, sabe? Não é simplesmente vamos exibir um filme. Pelo contrário, a gente levanta mesmo, e a gente quer levantar essa discussão para, sabe, pra gente ter essa saúde mental, essa saúde, sabe, social que a gente precisa tanto nesse momento. Essa questão da ampliação, que a gente tinha só a linguagem fotográfica e depois agora a gente tem a linguagem cinematográfica também, sempre foi um desejo da minha mãe, desde quando começou o projeto, mas a gente não sabia como inserir, assim, como que a gente ia começar a falar sobre isso. Eu acho que isso foi acontecendo quando a gente percebeu que o Olhar ele tinha uma outra função que não só formar os fotógrafos ou só apresentar fotografia como conteúdo, mas sim de transformação social, né? 2019, o projeto continua? Continua. De várias maneiras. De várias maneiras. Tudo ao mesmo tempo. Aqui para Andradas a gente está programando para fazer exibições de cinema. A gente ainda não tem o número de exibições de cinema que a gente vai fazer, mas o Cine Olhar ele continua aqui. As oficinas a gente ainda não conseguiu captação pela Lei Rouanet, mas se alguém tiver interesse e potencial de investimento pelo imposto de renda, a gente está aberto. A gente manda a proposta do projeto, é um projeto muito interessante e que promove muitas coisas na vida das pessoas, mas esse ano a gente está, por enquanto, é o cinema que vai acontecer aqui. Tá joia, gente. Com novos filmes. Eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Só falar uma coisa. E sucesso nesse ano, Larissa. Muito obrigada. Pode complementar. Eu vou só fazer uma pausa
Falar que a gente está com o projeto agora, a gente vai ofertar as oficinas agora em Uberlândia, que a gente conseguiu patrocínio lá. A Algar gostou do nosso projeto e nos convidaram para a gente apresentar o projeto lá em Uberlândia. Então o Olhar Circular ele está saindo dessa região que ele começou, né, que é Poços Andradas, e agora a gente está indo para outros lugares. A gente espera que essa iniciativa chegue em muitas pessoas, né, João? Com certeza, é o que a gente mais quer. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação de vocês, gente. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada, João. Obrigado pelo convite. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atende.